Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Nós aqui é o pastor Oscar Tavares. Nós estamos no curso de Teologia Ministerial. Esse curso de Teologia Ministerial será muito útil aos obreiros e todos os servos do Senhor que estão aprendendo a palavra do Senhor através deste curso. Deus certamente irá estar abençoando a todos. Nós vamos nessa primeira aula de Teologia Ministerial, autoridade, vamos aprender sobre autoridade e poder. Dentro do nosso seminário, dentro dessa sessão de 7 aulas, vamos aprender autoridade e poder. Essa será a nossa primeira aula desse curso de Teologia Ministerial. Também você vai adquirir também os nossos livros, fora os DVD, temos nossos livros. Você pode adquirir os livros, os DVDs, os vídeos da aula. Enfim, depois esse curso é um curso muito enriquecido das Escrituras, de uma forma sistemática, para você entender melhor toda a palavra, os obreiros do Senhor ser preparado. Nós vamos aprender nessa primeira aula teologia ministerial, autoridade e poder. São duas coisas que não pode caminhar separadamente. Ambos têm que caminhar juntas, não pode caminhar separadamente. Autoridade e poder tem sempre que andar juntas, conjuntas. Jesus sabia disso, é por isso, por base, nós iremos usar Jesus e João Batista agora nessa nossa primeira aula de teologia ministerial. Em nome de Jesus, vamos para as Escrituras, é o livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos ler a palavra sobre o capítulo número 3, segundo escreveu Mateus, versículo de número, Mateus capítulo número 3, versículo de número 13, o batismo de Jesus. A respeito do batismo de Jesus, vamos pegar um pouquinho da autoridade e poder nessa primeira aula. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia a João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: eu é que necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: permita-me que agora, porque assim nos convém, cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e Jesus, depois de ser batizado, subiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu quando o Espírito Santo de Deus desceu como pomba e repousou sobre ele. E ouvi uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me deleito. Glória. Esse é o texto dessa nossa aula, primeira aula de teologia ministerial. Autoridade e poder. Ora, nós íamos aprender nesse texto, e o texto é bem claro quando ele diz que Jesus não precisava de ser batizado. Ora, Jesus, vendo biblicamente falando, não precisaria ser batizado. Mas, porém, Jesus diz: para que se cumpra toda a justiça de Deus, Jesus aqui agora está se submetendo. Ora, Jesus, ele era Deus. Jesus, se nós olharmos e pensarmos, Jesus, ele era Deus. Ele era o Senhor. Ou seja, ele era o soberano, estava acima de João, ele era o Senhor, aquele que se encarnou. Enfim, Jesus, para ele começar o ministério dele, ele poderia começar independente da sua mãe, independente do seu pai. Para Jesus ele ter o poder, e para Jesus poder usar o seu poder, para Jesus poder usar o poder que havia sobre ele, para ele iniciar o seu ministério, Jesus tinha que passar pelo primeiro teste. O escritor dos Hebreus diz que ele foi provado em todas as tentações, mas Jesus teria que passar pelos primeiros testes de Jesus. Os primeiros testes de Jesus seria se submeter. Esses seriam os primeiros testes de Jesus, aprender a se submeter. Jesus, a primeira submissão dele vem a ser os pais. Ora, se Jesus quisesse, ele não teria submetido aos seus pais, enfim, a sua mãe e também aquele que o criou, que o educou, que foi José. Ele não precisaria, porque Jesus era Deus. Imagine você que Jesus era Deus. Jesus tinha poder, inteligência, capacidade.
Jesus tinha autoridade, Jesus tinha tudo isso que você possa imaginar. Jesus tinha planos, projetos, tinha um projeto a realizar. Então, ele não dependeria de submeter. Se olharmos essa lógica, e se nós fôssemos ver Jesus pelo lado soberbo e arrogante da história, certamente ele não precisaria submeter, porque ele era Deus. Mas esse foi o primeiro teste dele: submeter-se à autoridade. A primeira autoridade que houve sobre Jesus foi a autoridade dos seus pais. Jesus aprendeu a submeter. A primeira autoridade foi a autoridade dos seus pais. Ele submete à autoridade dos seus pais. Jesus já tinha poder, Jesus já tinha autoridade, Jesus já tinha o melhor, ele já tinha poder, Jesus já tinha graça, já tinha um chamado, já tinha vocação, já tinha um projeto, mas necessitaria se submeter à autoridade de seus pais. Segunda autoridade que Jesus vai ter que submeter para que ele possa iniciar o seu ministério é a autoridade de João, a autoridade do seu primo. João, vamos fazer um teste aqui, nós vamos perceber uma coisa, que João era mais velho que Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo número 1, João era mais velho que Jesus 6 meses. Ora, quando Zacarias recebe o anúncio, quando ele está entrando no templo, quando Zacarias recebe o anúncio que teria um filho, que Isabel, sua mulher, teria um filho, logo 6 meses depois, então 6 meses, o anjo mais uma vez o desce, anuncia a Maria. Então, sendo assim, João seria 6 meses mais velho que Jesus, ambos sendo primo, bem um pouco distante, mas João era um pouco mais velho que Jesus. Então Jesus foi batizado aos 30 anos. Se nós percebemos uma coisa, Lucas 1, em Lucas capítulo número 1, o anjo vem a Zacarias, passando-se 6 meses, vem a Maria, mesmo anjo, que é Gabriel, vem a Maria, o anjo vem a Maria, então passa 6 meses, ele vem de novo a Maria. Só que Jesus agora, João vai começar o seu ministério. João vai começar o seu ministério. João começa batizando no Rio Jordão. Agora permita-me fazer aqui um gráfico sobre o Rio Jordão. Aqui vamos fazer o mar grande. Aqui é o Monte Hermon. Então vai descendo o Rio Jordão. Aqui o mar da Galileia, e aqui vai descendo. E aqui Jerusalém, mar da Galileia. E aqui fica Tiro e Sidom. E aqui João aparece batizando o Rio Jordão, que é o Rio Jordão. João aparece batizando o Rio Jordão. Vou colocar aqui no formato melhor para nós entendermos. João aparece batizando no Rio Jordão. Só que João aparece batizando no Jordão. João teve que esperar completar 30 anos para João começar a batizar. Ou seja, por quê? Porque naquela cultura, na cultura daquela época, na cultura judaica, até pela lei de Moisés ainda, e pela cultura, ninguém poderia ensinar. Ele esperou completar 30 anos, porque ninguém poderia ensinar se não tivesse 30 anos. A pessoa que não tivesse, naquela cultura, não poderia ser um professor, não poderia ser chamado de um rabi, que seja a palavra para rabi, para professor, é a mesma coisa que professor. Ele não poderia ser professor. João não poderia começar a ensinar, ou falar, ou batizar com autoridade se ele tivesse menos do que 30. João começou a batizar com os 30, porque essa era a idade em que a cultura fazia com que o povo respeitasse como um rabi, respeitasse como um professor, respeitasse como mestre. João começa com 30 anos, batizando no Rio Jordão. Vamos colocar João tem 30 anos. João tem 30. Ou seja, Jesus também teria que começar o seu ministério com 30 anos.
Essa era a idade que o sacerdote começava o seu ministério, essa idade específica. Ora, João teve que esperar 30 anos, João teve que esperar 30 anos, Jesus teve que esperar completar os 30 anos. Agora, perceba que se João era mais velho que Jesus 6 meses, João começa a ensinar, começa a batizar com 30 anos, então, e Jesus tinha que começar o seu ministério com 30 anos, então percebe-se que o ministério de João Batista, até batizar Jesus, dura-se 6 meses. Por quê? Porque aqui atrás, o anjo veio a Zacarias, primeiro a Zacarias, com 6 meses o anjo retorna à terra Maria. Então, sendo assim que João, sendo mais velho que Jesus 6 meses, então percebemos e damos para perceber que o ministério de João, até o batismo, João passou 6 meses no Jordão batizando, até batizar Jesus. Por quê? Porque João era mais velho 6 meses. Se João era mais velho 6 meses e Jesus tinha que começar o seu ministério aos 30 anos, se ele tinha que começar aos 30 anos, quando ele batizou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele percebe que vem um Cordeiro que é Jesus. Então ele vê que aqui quando Jesus veio, fazia 6 meses que João batizava no Rio Jordão. Jesus veio com 6 meses, porque quando Jesus vem a ser batizado por João, então Jesus vai agora iniciar o seu ministério. Por quê? Porque Jesus não poderia iniciar o seu ministério se primeiro não fosse até João. Porque eu vou dizer uma coisa muito curiosa. Essa é a autoridade e poder. Primeiro, Jesus tinha um poder, mas a autoridade quem tinha era João. E Jesus estava com poder. Jesus estava com o poder de ressuscitar os mortos. Jesus estava com o poder de falar com as aves e ela morrer. Jesus estava com o poder de curar os leprosos. Jesus estava com o poder de curar os cegos. Mas Jesus não poderia começar o seu ministério se não se submetesse a uma autoridade. Se ele não se submetesse à autoridade de João. Primeiro, João foi o precursor. João foi profetizado por Malaquias. Lá em Malaquias capítulo número 4 diz que ele o Elias que haveria de vir, viria consertar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Lucas retifica dizendo que o Elias que havia de vir, foi João que veio na virtude do profeta Elias. Então, João veio na virtude, ele era o precursor, ele deveria vir primeiro. Como ele veio primeiro, só que o anjo calcula, Deus manda o anjo vir exatamente 6 meses, quando João estava com dentro do ventre de sua mãe Isabel, exatamente 6 meses, a Bíblia diz que o 6º mês veio o anjo do Senhor e falou com Maria, agora ela é concebida pelo Espírito Santo. Então entendemos que quando João batizou Jesus, fazia 6 meses que ele batizava, porque Jesus agora vai ensinando. Agora, me diga, como eu digo que João tem autoridade, eu vou colocar aqui, João, Jesus. Ora, João está com autoridade, Jesus está com poder. Jesus não poderia usar o poder sem pegar autoridade com João. Parece um pouco curioso e bem estranho você ouvir falar isso. Mas Jesus não poderia usar o poder se não se submetesse à autoridade de João. Porque se Jesus não se submete à autoridade de João, o poder de Jesus estava ilegal. Ele ia usar o poder ilegal, porque ele ia burlar a lei e os profetas. Ora, pastor, mas qual era a autoridade que estava sobre João? Primeiro, ele vinha endireitar o coração dos pais aos filhos, porque João, diferente de muitos, João ele era um pregador para a família. Ele era um dos maiores pregadores para pregar sobre família. João era um dos maiores pregadores para pregar sobre família, porque é o alvo da profecia de João. E o endireitar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não é pai em si, é pais. Pai, mãe, filho, filho, mãe, pai, filho. Enfim, era consertar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Perceba, agora João tem autoridade. João está com toda a autoridade em suas mãos. João tem a autoridade do Antigo Testamento.
João, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o último profeta. Por isso que quando Jesus diz assim, pois não há nenhum nascido de mulher que seja maior do que João. Ou seja, na lei não há nenhum nascido de mulher que fosse maior do que João. Jesus, pois qualquer um desses pequeninos que me serve é maior do que João no reino dos céus. Por quê? Porque na graça os pequeninos eram maior do que João, porque quem está na graça é maior do que a lei, e João foi o último profeta da lei, então nenhum nascido de mulher era maior do que ele dentro da lei. Então João estava com toda a autoridade de preparar o caminho, e a autoridade que Jesus não poderia iniciar o seu ministério sem ir ser batizado por João, porque ele tinha que submeter-se e pegar a autoridade que estava em João. Ele tinha um poder, mas estava com João tinha autoridade. A autoridade que Deus havia dado. E qual era a autoridade que Deus colocou em João? O Pai colocou em João? Simples. A autoridade da voz. Essa era a autoridade da voz. Jesus não poderia pregar, não poderia iniciar o seu ministério se não pegasse a autoridade da voz. Por isso que o João começa a ministrar, ele pergunta a João no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo de número 40, verso 3, ele usa, ratifica o texto de Isaías 40, verso 3, quem és tu? Tu és o que ele diz, eu sou uma voz que clama no deserto. João está dizendo, eu tenho autoridade da voz. Lembra que quando o anjo apareceu a Zacarias, que Zacarias duvida exatamente, Zacarias duvidou, então o anjo deixou, então a Bíblia diz que o sacerdote Zacarias, pai de João, ele fica mudo. Por que Zacarias fica mudo? É simples. Zacarias fica mudo porque a voz passa para o filho. Zacarias fica mudo e João é uma voz, porque Deus calou a voz dos sacerdotes. Aquilo era tipologicamente que Deus ia calar a voz dos sacerdotes, ia tirar a voz do sacerdote, a voz profética do sacerdote. Ia estar agora naquele menino que ia nascer filho de Zacarias. Deus tira a voz do pai, silencia o sacerdócio e põe a voz no profeta. Por quê? Porque Deus não falava mais através daquele sacerdócio. Deus não falava mais através dos fariseus, dos saduceus e do sinédrio. O sinédrio era formado por 71 pessoas, um sumo sacerdote, 35 fariseus, 35 saduceus. Deus não falava mais através daqueles homens. Deus tinha silenciado com eles, ia falar através de João. Por isso que João diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ora, então Jesus tinha um poder, mas Jesus precisava da voz. Que voz? A voz para o Pai falar, porque o Pai, a voz do Pai agora estava em João. Vamos ler em Hebreus capítulo número 1, vamos perceber uma coisa. Hebreus capítulo número 1, versículo de número 1 também nós vamos ler. Se você tiver com sua Bíblia, abra sua Bíblia para nós vermos o que é que tem na sua Bíblia. Hebreus capítulo número 1, versículo de número 1. Vamos ver o que é que nós vamos encontrar em Hebreus capítulo número 1, versículo de número 1. Está escrito assim: Deus em outro tempo, havendo falado aos pais muitas vezes sobre diferentes formas, e também por meio dos profetas, e nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Perceba uma coisa. Se agora Deus nesses últimos dias, o Pai, nesses últimos dias, vai falar pelo Filho. João está aqui. Vou fazer João aqui. Vou colocar João. Só que João, ele tem a voz. A autoridade que está em João é a autoridade da voz. Que voz é essa de João? Qual é a voz de João? Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: porque Deus, o Pai, Deus tendo falado de muitas maneiras no Antigo Testamento. Primeiro, ele falava através dos pais. Quem é os pais? Aquele que tem autoridade. Porque Jesus se submete aos seus pais? Porque Deus falava primeiro através dos pais. Então ele tinha que submeter primeiro aos seus pais. Segundo, ele diz:
e através dos profetas. Só que esses pais hebreus falam de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Agora ele diz, e também pelos profetas. Ou seja, se João era o último profeta, se João era o último profeta do Antigo Testamento, ele era o último profeta da lei do Antigo Testamento, então toda a voz do Antigo Testamento, agora, Deus colocou em João. Deus estava falando, o Pai estava falando através de João. Por quê? Porque toda a voz do Antigo Testamento, tanto a voz dos patriarcas, como a voz de todos os profetas, agora está em João. Por isso que pergunto, quem você diz? Como diz Isaías capítulo, se você abrir sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 40, vamos ler Isaías 40, versículo de número 3. Ele diz, olha o que Isaías diz no capítulo 40, versículo de número 3. Você já conhece esse texto. Esse texto é muito conhecido de todos. Um texto do profeta Isaías, capítulo 40, verso de número 3. É um texto bastante conhecido de muitas pessoas. Deixa eu ler para vocês verem qual era a autoridade. Olha aqui, profecia sobre João, sobre como ele, versículo número 3, a voz que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor Jeová, e aplanai no deserto uma vereda ao nosso Deus. Perceba, João é a voz que clama no deserto, fazendo o quê? Preparando o caminho para o Senhor vir, ou seja, o precursor, vai na frente, para Jesus vir atrás. Agora, toda a autoridade dos pais e toda a voz dos pais e dos profetas, agora está em João. João é quem tem a voz, ele tem a voz de todo o Antigo Testamento, toda a voz está nele. João tem a voz. Como João tem a voz do Pai no Antigo Testamento, então o escritor aos Hebreus diz assim: e tendo falado nesses últimos dias, através do seu Filho. Ora, o Pai agora quer falar através do Filho. Se o Pai quer falar através do Filho, o Filho teria então que ir até João e pegar a voz. Que voz? A voz do profeta. Porque o Pai falava, primeiro, o Pai falava através dos pais. Vou colocar aqui para ficar melhor para o entendimento. Primeiro, a forma que Deus falava, as formas que Deus falava. Primeiro, dos pais, através dos pais. Segundo, dos profetas. Terceiro, que ele vai falar agora, através do Filho. Ele vai falar através do Filho. Ou seja, então se o Pai falou através dos pais e dos profetas, qual foi o último profeta do Antigo Testamento? João. Então João está com a voz de todo o Antigo Testamento, está com João a voz, tanto a voz como ele falava com os pais, como a voz que ele falava com os profetas. João sendo o último profeta, João está com a voz. Então o Pai quer falar agora através do Filho. Então se o Pai quer falar através do Filho, Jesus tinha que ir até João para ser batizado. Para quê? Para ele pegar a voz do Pai, para ele começar o ministério dele. Esse é muito poderoso. Ele tinha que pegar a voz do Pai que estava com João para começar o ministério dele. Por quê? Porque a autoridade estava sobre João. Jesus poderia ir para Jerusalém para começar o seu ministério, ir ao rei Herodes, ele poderia ir aos fariseus,
ao sumo sacerdote. Ele poderia, Anas, Caifás, Pilatos, ele poderia ir em qualquer um deles, ele não foi. Ele vai para João no deserto, porque ele não foi em Pilatos, não foi em Anas, Caifás, ele não foi nesses homens. Ele vai para João no deserto, um simples profeta no deserto é simples, porque nenhum deles estava com a voz de Deus. Quem estava